Inclusive, eles estão bastante insatisfeitos com os rumos que a outrora gloriosa farda militar tinha, e hoje em dia é esse absurdo que a gente está vendo aí. Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. A resposta completamente inesperada do Exército. Alexandre de Moraes deu 48 horas para o Exército se manifestar. A resposta veio rápida, surpreendeu e chega a ser inesperada, quase como um recado sobre como as coisas funcionam na caserna. Abre aspas. Essa divisão do Exército esclarece que não há o que se falar em visitação diária por ocasião de custódia do General de Brigada Mário Fernandes, tampouco do General de Exército Walter Braga Neto. Neste sentido, salvo outro do juízo, não houve desrespeito ao regulamento de visitas estabelecidos nesta ordem militar. Fecha aspas. Afirmou o Exército Brasileiro em resposta. O Exército declarou que as visitas realizadas por familiares e advogados a militares presos acusados de envolvimento em uma suposta tentativa de golpe de Estado ocorreram de acordo com as normas vigentes. Bom dia, amigos da Rádio Auriverde Bauru. Pois é, meus amigos, vivemos para ver este dia. O dia em que o Exército seria cobrado como instituição pelo ministro Alexandre de Moraes por permitir visitas aos generais presos em suas carceragens. Pois é, uma coisa impensável, inimaginável há um tempo atrás. E não só isso, o ministro deu 48 horas para que o Exército respondesse. Ou seja, como sempre, um tempo muito curto, um tempo relâmpago, para que as pessoas que o ministro ou as instituições que o ministro não simpatiza muito, deem respostas para ele. Você já viu alguma cobrança para esse governo Lula que está aí? Você já viu o ministro cobrar Lula para alguma coisa? Ou o próprio STF dar 48 horas, 72 horas, 5 dias para que alguém desse governo se manifestasse sobre algum dos temas espinhosos que todo dia a gente vê aí nas redes sociais sobre os desmandos e descalabros desse governo? Não, né? Porque, por enquanto, o chicote só está batendo em Chico. Francisco ainda está livre. Mas, enfim, vamos voltar ao assunto aqui do Exército, porque o ministro deu 48 horas para que o Exército desse esse tipo de explicação. Quem estava visitando os generais presos, quando e precisava dessas explicações no exíguo prazo de 48 horas. Obviamente que o Exército se curvou. Evidentemente que esse exército de porcaria que a gente tem hoje em dia aí, esses comandantes militares melancias, que afinal de contas só são comandantes militares porque passou pelo crivo, pela aceitação do ministro Alexandre de Moraes, responderam prontamente a ele, dizendo que não, o comandante responsável pelo Comando Militar do Leste e pela 1ª Divisão do Exército no Rio enviou as explicações e negou que tivesse alguma irregularidade em um dos ofícios. Inclusive, o Exército chega a afirmar que não houve manifestação expressa do STF como as visitas deveriam ocorrer. É inacreditável, gente. É inacreditável. O Exército está pedindo ao STF que diga quem pode ir, como as visitas devem ocorrer dentro das instalações militares, dentro de um quartel-general do Exército, comando, certo? Do Sul e Sudeste. É inacreditável isso. A subserviência que esses militares estão se propondo a fazer é vergonhosa. Nosso exército está na lama. E eu quero deixar bem claro aqui que quando eu teço críticas ao exército, é óbvio que eu me refiro ao alto comando, né? Jamais
criticaria um cabo, um soldado, um tenente, um capitão, um major. Jamais. Eles não têm nada a ver com isso. Eles não comandam o exército. Inclusive, eles estão bastante insatisfeitos com os rumos que a outrora gloriosa farda militar tinha, e hoje em dia é esse absurdo que a gente está vendo aí. Enfim, é a subserviência total e irrestrita do exército para os homens que comandam o Brasil. Só relembrando aqui o seguinte: o general Tomás Paiva, que é o comandante do exército, que é o número 1, e o general Richard, que é o número 2, que está lá como chefe do... Bom, esqueci. Ele é o chefe, não é o chefe de gabinete, não. O Richard é o... Bom, esqueci agora, me deu um branco, foi mal. Mas o número 1 e o número 2 do Exército Brasileiro só estão sentados na cadeira do que estão porque o ministro Alexandre de Moraes assim permitiu. Então acho que eles devem um pouco. Chefe do Estado-Maior do Exército, lembrei agora. O Richard é o chefe do Estado-Maior do Exército, ok? E eles só são número 1 e número 2 porque o ministro quis. Se o ministro quiser tirar eles amanhã, tira. Então acho que é por isso que eles têm esse medo, esse receio de perder as benesses, de perder aí o cargo de comandante e vice-comandante do Exército, o que é uma vergonha, porque eles têm mais apego ao cargo do que à honra, do que ter vergonha na cara. Vocês são a escória de Caxias. Vocês são a escória da sociedade, ok? É lamentável tudo isso. Mas enfim, esse é o Brasil de hoje. Magistrada afirma que Moraes será preso e relembra um fato recente bastante significativo. As decisões do ministro Alexandre de Moraes são determinantes para que um clima permanente de tensão perdure no país. Isso é um fato, e isso demanda bastante tempo desde que tal inquérito do fim do mundo foi aberto. Esta semana, uma afirmação da juíza Ludmila Lins Grillo, atualmente exilada nos Estados Unidos, revela que muita coisa pode acontecer no país em um futuro bem próximo. A magistrada afirma com convicção que Moraes será preso. Ela garante que uma pressão muito forte virá dos Estados Unidos. Para tanto, ela relembra uma publicação que o empresário Elon Musk fez na sua rede social X. Veja o vídeo. Alexandre de Moraes, você vai ser preso. Marque minhas palavras. Quem estava dando suporte às ações do Alexandre de Moraes, parece que vinha dos Estados Unidos, isso acabou. Pois. Acabou. A partir de 2025, acabou. Porque a pressão vai vir forte dos Estados Unidos, não só do Trump em pessoa. O próprio Elon Musk. Tá? O Elon Musk é figura central ali, ele está nos inquéritos, ele foi sacaneado pelo Alexandre de Moraes, a empresa dele, Starlink, foi roubada. Sim. Pelo Alexandre de Moraes. Starlink não tinha nada a ver com a história. A treta era com o Twitter, e ainda que ele confiscasse as coisas do Twitter, já seria muito ruim. Mas ele foi além. Claro. Ele confiscou o dinheiro da Starlink, que não tinha nada a ver com a história. Então, eu quero ver essa história. Eu já peguei a minha pipoca. Eu tenho absoluta certeza de que o Musk não esqueceu. Eu só lembro daquele tweet do Musk, que ele fez ali uma imagem com inteligência artificial de um careca atrás das grades, e ele dizendo, Alexandre de Moraes, você vai ser preso. Marque minhas palavras. Eu tô torcendo pela briga. Sinceramente, eu estou adorando esse conflito, essa disputa, essa briga entre o governo junto com o STF e contra o Congresso. Vamos lá. O Lula queria aprovar o seu pacote de corte de gastos, mais a regulação da reforma tributária, e para isso, o que ele fez? Ele prometeu emenda parlamentar para deputados e senadores. E é muito dinheiro, gente, assim, mas é bilhões e bilhões de dinheiro público que eles usam para comprar deputados e senadores. É por isso que eu sou completamente contra a existência de emenda parlamentar e não uso emenda parlamentar, embora eu tenha direito a em torno de 60 milhões por ano. Mas voltando ao assunto. Então ele vai lá e promete para deputados e senadores que aqueles que votarem favoráveis a esse projeto absurdo, grotesco da regulação tributária, que coloca o Brasil como o maior imposto do mundo, assim como o pacote de corte de gastos, que não corta porcaria nenhuma, que só tira direitos ali de pessoas que mais precisam. Bom,
Ele vai, promete que vai pagar com emenda e os deputados, aqueles que se vendem, que infelizmente é uma maioria do Congresso, votaram favoráveis. Aí vem a rasteira do Lula e do Dino, que eu achei sensacional. Dessa vez eu tiro o chapéu para eles. Depois que o projeto é aprovado, o que eles fazem? O Dino vai lá e suspende tudo. Bloqueia as emendas, 4 ponto alguma coisa bilhões em emendas parlamentares. Aí. Bloqueia o dinheiro da galera toda. O Centrão fica revoltado, né? Aqueles que venderam seus votos falam, pô, mas isso é estelionato. Você falou que ia me pagar, vendi meu voto, agora vocês estão complicando aí a emenda, falando que é... E não só isso, vai investigar, vai mandar a Polícia Federal investigar os deputados que aceitaram essas emendas, os destinos de emenda e tal. Aí o que acontece? Como esse dinheiro não vai ser repassado através dos deputados e senadores, a Associação de Prefeitos, né, foi isso mesmo? A Associação de Prefeitos do Amazonas faz uma crítica ao Flávio Dino. Faz uma carta criticando, falando que o corte ou a suspensão dessas emendas vai prejudicar a saúde das cidades do Amazonas, que precisam desse dinheiro, da emenda da saúde, tal. E é uma crítica razoável até, né? O que o Flávio Dino faz? Rapaz, o Flávio Dino está disputando com o Alexandre de Moraes em nível de autoritarismo, tá? Flávio Dino vai e solta essa aqui, ó. Dino dá 24 horas para a Associação de Prefeitos do Amazonas explicar crítica a bloqueio de emendas. Presta atenção, os prefeitos fizeram uma crítica, o Flávio Dino vai lá, opa, que palhaçada é essa aí, vocês criticarem minha decisão? Vocês são agora antidemocráticos, né? Provavelmente fazem parte do grupo golpista, e ele dá 24 horas para a Associação dos Prefeitos explicarem a crítica. Crítica, gente. Crítica. Aí vamos ver aqui a matéria. O Flávio Dino tá aqui, ó. Esse cara, assim, ainda bem que ele tem ele para proteger a nossa democracia e liberdade de expressão, né? O ministro do Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, deu 24 horas para que a Associação Amazonense de Municípios emita um comunicado explicando as críticas ao bloqueio dos recursos oriundos das emendas parlamentares, uma vez que, segundo o ministro, as emendas seguem bloqueadas porque os municípios não se adequaram às novas regras. Segunda-feira, em atendimento a um pedido do PSOL, né, Glauber Braga, Flávio Dino mandou o governo Lula suspender o pagamento de 4,2 bilhões em emendas parlamentares previstas para o fim deste ano. A ordem inclui a suspensão de emendas empenhadas e liquidadas. Dino também determinou a abertura de um inquérito para que a Polícia Federal apure irregularidade nos pagamentos das emendas. Olha que curioso. Ele determinou a abertura de um inquérito, mais um inquérito ilegal. Quem abre inquérito deveria ser o Ministério Público Eleitoral e não o STF. Mas como o Dias Toffoli lá atrás, em 2019, abriu o inquérito às fake news, isso se tornou praxe. Agora o STF abre quantos inquéritos eles quiserem. Então ele abre o inquérito, ele investiga, ele julga, ele condena. Flávio Dino está fazendo isso a mando do Lula. Flávio Dino é o líder do Lula no STF. Ele está fazendo isso a mando. Então o que o Lula fez? Olha a rasteira do Lula. Votem no meu projeto que eu vou pagar para vocês, beleza? Então tá, a galera vai lá e votou. O Flávio Dino, suspende aí o pagamento desse trem que não tem dinheiro para pagar esse povo, não. Flávio Dino vai lá e suspende 4,2 bilhões. Os deputados e senadores ficam revoltados. Eu acho curioso os senadores ficarem revoltados porque foram os senadores que aprovaram esse cara aqui, ó. Foram senadores que aprovaram da sabatina que esse cara se tornasse ministro do STF. A gente tentou avisar, não coloque um comunista amigo do Lula no Supremo Tribunal Federal, isso vai dar merda. Tá dando para eles, para os próprios senadores que votaram favoráveis a ele. Como aqui em Goiás nós temos o Cajuru, o Vanderlan, que votou favorável para ele também. Tá aí agora sem as emendas, e são pessoas que sem emendas elas não existem. Essa é a questão. O centro são parlamentares que, sem a emenda parlamentar, sem aqueles milhões e milhões e milhões de reais do nosso dinheiro que eles usam para comprar votos, comprar prefeito, vereador, fazer sua base eleitoral, eles não se reelegem. Eles só se reelegem através da emenda e através da emenda que eles roubam ali, desviam parte dela para ficar rico. Então, uma parte do Flávio Dino está falando não é verdade. Realmente, a principal fonte de corrupção no Brasil é o desvio de emenda parlamentar. Isso é sem dúvida, todo mundo sabe disso. Por isso que eu falo, tem que acabar.
O câncer da política brasileira e o motivo de tanta podridão existir dentro da política é a emenda parlamentar. Tinha que acabar, deputados e senadores deveriam existir única e exclusivamente para fiscalizar e legislar e não para ficar distribuindo dinheiro público. Nós não fomos eleitos para sermos Papai Noel de verba pública, mas a maioria precisa dessas emendas para sobreviver, vendem seus votos para conseguirem mais emendas e agora está tendo Flávio Dino escolhido por Lula para bloquear essas emendas, ainda vai abrir um inquérito contra eles. E o objetivo do Flávio Dino aqui para mim é claro. O objetivo do Flávio Dino é ir para cima do Lira. É ir para cima, possivelmente até prender o Lira, já passando uma mensagem para o Hugo Mota, que é o que está assumindo agora, ó. Não brinca com a gente não, porque o sistema é bruto. Faça exatamente o que a gente manda ou você vai preso também. Essa é meio que a mensagem que o STF, Flávio Dino, Lula tá passando para o próximo presidente, né? Eles estão indo agora do Lira. O Hugo Mota sabe que mais cedo ou mais tarde o mandato como presidente da Câmara dos Deputados acaba e ele vai ter que responder, né, ao STF. Cara, é brincadeira. Hoje, existir na política brasileira sem ser corrupto é muito difícil. Então, boa parte deles vendem seus votos até para não serem perseguidos. Tem uma parcela que não vende, que usa emenda de forma correta. Esta está sendo perseguida. Esta, inclusive, corre o risco da maioria se tornar inelegível ou até mesmo ir preso, porque a democracia brasileira precisa ser salva, entendeu? Ela precisa. Mas nessa briga, eu sinceramente eu torço. A minha vontade, assim, eu acho que o Centrão tinha que acordar, entender que eles estão tentando fazer acordos de palavras com uma facção criminosa que não vai honrar esses acordos e, muito pelo contrário, vai perseguir e prender aqueles que cobrarem que os votos vendidos sejam pagos. Será que em 2025 vão continuar com essa mesma ladainha, vão continuar com esse mesmo esquema ou vão acordar para a vida e ver que esse governo está fracassando, está fadado a ser esquecido, rejeitado pela população brasileira? Então está na hora agora, já que as eleições de 2026 estão chegando e todos os deputados vão buscar reeleição, pelo menos a maioria, está na hora dessas pessoas começarem a ouvir o Brasil e não vender voto por emenda parlamentar. Um abraço. E a fuga de Silvio Almeida. Com a revelação de seu caso de importunação e assédio sexual contra uma colega no infame Ministério de Lula, a situação do ex-ministro Silvio Almeida ficou bastante complicada, tanto na esfera criminal quanto na questão profissional. Diante disso, surge a informação de que ele pretende deixar o Brasil. O ex-ministro teria dito a aliados ter recebido convites para trabalhar no exterior. Seria uma ótima maneira de jogar um balde de água fria nas investigações da PF. Ademais, como Silvio é da esquerda, ele não tem nenhum impedimento para deixar o Brasil. Se fosse de direita, certamente estaria preso. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.